Meus amigos, 1h57 em Manaus. Agora há pouco, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, publicou em sua rede social a notícia da morte do filho, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto. Em seu post, o ex-senador e ex-prefeito diz o seguinte: meu filho, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos. Informação que chega, foi publicada agora há pouco pelo ex-prefeito e ex-senador. Então, informação, portanto, confirmada pela própria família da morte de Arthur Bisneto. A gente está falando de um político importante no cenário atual, que representava também a renovação política no estado do Amazonas, ocupou vários cargos importantes aqui pelo estado e que agora a gente traz essa informação da morte de Arthur Bisneto. Circunstâncias desta morte já estão sendo apuradas pela equipe do Alô Cidade, mas em primeira mão, a equipe da TV A Crítica e do Alô Cidade traz a informação logo após esse post nas redes sociais em que Arthur Virgílio Neto, pai de Arthur Bisneto, relata o que aconteceu. Vou colocar mais uma vez aqui o post do ex-prefeito e ex-senador, em que ele se refere diretamente ao que aconteceu e envia essa mensagem ao próprio filho morto. Ele diz o seguinte: meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. E aí ele se dirige ao filho dizendo: você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos. Nossos sentimentos ao ex-prefeito e ex-senador e a toda a família neste momento de profunda dor. A toda a família e a todos os amigos neste momento de profunda dor em que a gente traz a informação da morte de Arthur Bisneto. Morte confirmada agora há pouco em uma rede social pelo pai dele, o ex-prefeito e ex-senador Arthur Virgílio Neto. Nós estamos falando de um político que teve muita projeção nacionalmente representando o Amazonas, que concorreu localmente por várias vezes e tem muita expressividade na sua trajetória. De alguém que já passou por vários cargos, começou como vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi chefe da Casa Civil, dentre outros cargos que ocupou no cenário político local e que tinha sempre muita envergadura e um papel fundamental na regulação dos votos, porque foi um dos deputados federais mais votados da história. Então é importante a gente trazer essa informação que foi confirmada pela própria família agora há pouco mais de 5 minutos atrás. O pai dele, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto, confirmando a informação triste da morte de Arthur Bisneto. Arthur Bisneto, portanto, político amazonense, jovem político amazonense, de uma nova safra de políticos com muita importância no cenário local, teve a morte confirmada pelo próprio pai. Nesta publicação que a gente traz aqui, publicação feita há pouco mais de 10 minutos, há exatos 10 minutos, ele usou a rede social. E ele diz o seguinte: meu filho, está aqui a publicação em minhas mãos, meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos. É o que diz o ex-prefeito e ex-senador sobre a perda. É uma situação complicada que pega toda a classe política de surpresa e que a gente trata com muita responsabilidade aqui no Alô Cidade. Publicação feita há pouco mais de 10 minutos pelo próprio pai, que diz que está indo ao encontro do filho. Arthur Bisneto, que nasceu em 1979, um jovem político. Nasceu em Brasília, no Distrito Federal, servidor público de carreira. Como disse agora há pouco, começou como vereador. Inclusive, em seu primeiro mandato, foi um dos mais votados.
naquele mandato em que ele foi eleito vereador, foi um dos mais votados, se não estou enganado, o mais votado naquela época, né? O mais votado, tinha um carisma muito forte junto aos seus eleitores, conhecido nacionalmente, porque quando foi deputado federal participou de votações importantes na Câmara, em defesa inclusive do modelo Zona Franca de Manaus, e a informação, portanto, confirmada da morte dele. A gente tem, pessoal, essa informação confirmada pelo próprio pai, né? Pelo ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio. A frase é muito forte, né? Um pai que se despede do filho. Vou pedir para colocar em tela cheia, por gentileza. Um pai que se despede do filho, é um momento de muita dor, a gente imagina, e se solidariza com a família, neste momento em que tem confirmado a morte de Arthur Bisneto. E aí, neste post, a rede social foi usada para isso, para dar a informação e para falar diretamente com o filho. Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos. Encerra Arthur Virgílio Neto a informação da perda do filho Arthur Bisneto. Pessoal, quando ele foi deputado federal, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos pontos em que eu considero importante a atuação de Arthur Bisneto, representando o estado do Amazonas nas casas legislativas, tanto estadual quanto federal, e na casa municipal, né, onde começou a carreira de político, uma carreira muito forte, representando uma nova geração política, uma geração muito carismática, com um compromisso muito direto, né, um trato muito direto com os eleitores, né? Em atividades parlamentares, na Câmara dos Deputados, na 55ª legislatura, comissão permanente, participou da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2015, 2016, 2017, 2018, comissão também importante, a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, uma das comissões mais importantes para a integração da Amazônia, participando de decisões importantes como a instalação de portos e aeroportos no interior do estado. Na Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, Comissão de Minas e Energia, como titular, em 2015, 2016. Então, são pontos que a gente traz importantíssimos, né? Importantíssimos da atuação de Arthur Bisneto na Câmara Federal, representando o estado do Amazonas. Sempre pelo PSDB, partido do pai, né? Foi deputado estadual no período de 2003 a 2014, então a gente está falando de várias legislaturas representando o estado na Assembleia Legislativa do Amazonas. As imagens estão na sua tela, da atuação sempre muito firme, a exemplo do pai. E agora, portanto, confirmada a morte de Arthur Bisneto pelo próprio pai, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, que usou a rede social para fazer uma publicação e dar esta notícia. Arthur Bisneto licenciou-se do mandato de deputado federal na legislatura de 2015 para 2019, para assumir o cargo ainda de secretário municipal chefe da Casa Civil no município de Manaus, aqui em Manaus, e fez isso no dia 12 de setembro de 2017. Reassumiu em 20 de abril de 2018 e licenciou-se do mandato de deputado federal mais uma vez, na legislatura de 2015 a 2019, para assumir o cargo de secretário municipal chefe da Casa Civil em 2018, a partir de dezembro de 2018. Importante que ele teve firme atividade partidária na Câmara dos Deputados, foi primeiro vice-líder da minoria lá em 2015, vice-líder do PSDB em 2018,
ano em que também ocupou cargos importantes aqui na cidade de Manaus, frente à Casa Civil. Arthur Bisneto participou de pelo menos 55 votações em plenário. Muito importante a atuação dele junto ao cenário político nacional, representando o estado do Amazonas e fazendo isso sempre com muita firmeza em defesa da Zona Franca, em anos muito complicados em que se esperava a prorrogação do modelo Zona Franca de Manaus até 2073. Atuação firme junto à bancada também nessas articulações que foram determinantes para essa votação de proposta de emenda à Constituição que garantiu a ampliação do modelo até 2073. Confirmada, portanto, a morte de Arthur Bisneto, parlamentar e político amazonense, nascido em 1979. Começou a carreira política ainda como vereador, o mais votado na época. Foi deputado estadual de 2003 até 2014. Ocupou também a Câmara Federal, defendendo o modelo Zona Franca de Manaus. Esteve como chefe da Casa Civil do município, atuando diretamente junto à cidade de Manaus. E agora há pouco, cerca de 20 minutos, o pai dele confirmou a informação da morte. Nós temos imagens na tela do Alô Cidade, imagens da ambulância, uma unidade de atendimento móvel, em frente à casa de Arthur Bisneto. Imagem que chegou para a equipe de produção do Alô Cidade e que a gente traz aqui para você neste instante. Atendimento de urgência que aconteceu por uma equipe do SAMU que atendeu ao chamado que foi feito da casa de Arthur Bisneto. Portanto, a gente tem essa imagem que foi feita e enviada para a equipe do Alô Cidade agora há pouco, Agora há pouco, imagem do local, do atendimento, a casa de Arthur Bisneto. A gente ainda não tem a confirmação do que exatamente aconteceu, mas sabe que essa ambulância do SAMU foi chamada para o endereço dele e as equipes, os paramédicos entraram para o atendimento. Alguém que estava com um aparelho celular fez a imagem e mostra agora o momento da saída da ambulância, da casa do ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-chefe da Casa Civil do município de Manaus, parlamentar amazonense, jovem parlamentar amazonense, Arthur Bisneto, filho do ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Portanto, a imagem foi feita e a gente traz aí a movimentação, A movimentação em frente à casa de Arthur Bisneto, antes da confirmação de sua morte, que foi feita há pouco mais de 20 minutos, em uma rede social, pelo próprio pai, Arthur Virgílio Neto, que usou a rede social para dar essa notícia, triste notícia, para o estado do Amazonas, para a classe política, para os familiares e amigos de Arthur Bisneto. A gente tem esse momento, essa imagem, Momento que foi aí filmado por alguém que usava um aparelho celular. O ex-deputado federal Arthur Bisneto, de 45 anos, faleceu agora no início da tarde, A informação foi confirmada pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nas redes sociais. Um breve resumo do que ele fez, e eu venho trazendo esse resumo aqui, Bisneto foi deputado estadual de 2010 a 2014 e deputado federal pelo PSDB em 2015, quando foi parlamentar mais bem votado. Ele foi o mais bem votado em 2015, com mais de 250 mil votos. Em 2017, ele se licenciou do cargo para assumir a cadeira de secretário municipal, chefe da Casa Civil, na gestão do próprio pai, à frente da Prefeitura de Manaus. A gente tem, inclusive, imagens da campanha dele.
Em 2014, ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. Federal. O amor pelo Amazonas está no DNA de Arthur Virgílio Bisneto. Neto do saudoso senador Arthur Virgílio e filho do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, Arthur Bisneto começou ainda jovem na vida pública. Aos 21 anos, foi vereador de Manaus. Exerce atualmente seu terceiro mandato de deputado estadual. É vice-presidente da Assembleia Legislativa e presidente do Diretório Regional do PSDB. Eu não aceito e não vou aceitar nunca a pobreza com a qual o povo do meu estado vive. Nosso povo é trabalhador, o nosso povo não tem medo do sol. Esse silêncio que impera hoje vai acabar a partir do ano que vem, porque nós juntos construímos, nós juntos somos mais fortes. O Brasil vai voltar a ouvir a voz do Amazonas, porque se tem uma coisa que não faltará no nosso mandato, é voz. Estamos falando da terceira geração, a terceira geração de uma família de políticos fortes, com presença muito importante no cenário político local e nacional, com projeção sempre muito intensa e um discurso forte frente aos eleitores e também às oposições. Estamos falando de um jovem político de uma nova geração que tinha participação intensa e proativa junto à Assembleia Legislativa do Amazonas, foi vice-presidente, inclusive. Quando foi, ainda no início dos anos 2000, quando foi eleito vereador pela primeira vez, foi eleito com uma votação muito expressiva e um dos deputados mais bem votados da história, pessoal. 250.900 votos ele teve em 2015, quando foi eleito deputado federal. A gente tem notas chegando neste momento, né? Vários políticos se pronunciando neste momento. E a gente tem aqui uma nota que foi enviada pelo senador Omar Aziz, dizendo o seguinte, que acabou de tomar conhecimento do falecimento precoce de um amigo de longa data, diz Omar Aziz. Jovem de grande oratória, foi vereador, deputado estadual e federal e disputou, ao meu lado, como candidato a vice, uma campanha de governador. Tinha muito ainda a contribuir à sociedade. Deixo minhas condolências à família nesse momento de dor, diz Omar Aziz em nota enviada neste instante para a equipe da TV A Crítica e para a equipe do Alô Cidade, dizendo que acabou de tomar conhecimento do falecimento precoce do amigo de longa data, Arthur Bisneto. Esse é o momento em que a classe política toma conhecimento do que está acontecendo e começa a se pronunciar, e a gente vem trazendo a repercussão dessa notícia que foi dada pelo próprio pai. Há pouco nós mostramos a movimentação no condomínio residencial onde morava Arthur Bisneto, a presença de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em frente à casa dele, que é um indicativo de chamado, né, de emergência. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, estamos apurando, já vamos trazer a informação para você, mas havia essa imagem que foi feita em frente à casa dele, da chegada e da saída de uma ambulância do SAMU para fazer um atendimento de emergência. Essa imagem foi feita dentro do condomínio residencial onde mora Arthur Bisneto. Mais tarde, usando a rede social, o pai dele, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, confirmou a morte. Confirmou a morte do filho, Arthur Bisneto, usando a rede social e dizendo: meu filho, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos, encerra o ex-senador e ex-prefeito de Manaus a nota, noticiando a todos e confirmando a morte do filho, o ex-deputado federal Arthur Bisneto. A todo instante, a classe política já está enviando notas, né? E a nota que me chega agora é do senador Omar Aziz,
dizendo: acabei de tomar conhecimento do falecimento precoce de um amigo de longa data, Arthur Bisneto. Jovem de grande oratória, foi vereador, deputado estadual e federal e disputou ao meu lado como candidato a vice uma campanha para o governo. Tinha muito ainda a contribuir com a sociedade, diz Omar. Deixo minhas condolências à família nesse momento de dor. E a gente trazendo, neste instante, para você, em primeira mão, aqui no Alô Cidade, a informação confirmada da morte do jovem político amazonense Arthur Bisneto, do PSDB. Começou a carreira ainda no início dos anos 2000 como vereador, um dos mais votados e mais atuantes naquela época. Foi deputado estadual, ocupando várias legislaturas. Chegou a ser vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. O mais votado deputado federal em 2015. O mais votado, 250.900 votos. Expressiva votação para um jovem, uma jovem promessa da política, visto que disputou uma campanha majoritária como vice de Omar Aziz em 2018, eleição de 2018, em que Arthur Bisneto foi candidato a vice. A gente traz as informações que vão chegando. Importante nesse momento, a gente vai trazendo aqui para você mais informação, tem mais uma nota chegando. Nota que chega do vereador Rodrigo Guedes, agora há pouco, usando a sua rede social. Ele diz o seguinte, que poderia escrever um livro sobre o Arthur Bisneto. Fomos melhores amigos por anos, pelo menos uma década. Grandes irmãos de alma. Grandes irmãos de alma. Não dá nem para descrever nossa amizade. Transcendia a política, na verdade, a política era a menor parte dela. Foram mais de 20 viagens juntos. Fora o dia a dia, cotidiano, fiz parte daquelas poucas pessoas que conheceram o Arthur Bisneto real, do íntimo, o espírito dele. Um espírito bondoso demais. Uma das pessoas mais engraçadas e espirituosas que já conheci, mas rodeado de fantasmas, demônios. A luta contra o seu próprio eu. Sim, ele era uma pessoa muito melhor do que muita gente imaginava. Não era de fazer o mal para ninguém e simplesmente, às vezes, inclusive era tão bom que era enganado por muitos. Era simplesmente genial. Uma das pessoas mais inteligentes que conheci. Essa é a nota do vereador Rodrigo Guedes, que finaliza dizendo: ele era um grande irmão. Não chegamos a brigar de forma alguma, apenas tivemos um rompimento político pela minha mudança de partido e isso, infelizmente, nos afastou, mas o respeito continuou. Vivi ao lado dele como um amigo e irmão, momentos mais alegres da minha vida, mas sempre sabendo, como todos do seu entorno, das dificuldades que ele vivia, dos fantasmas da sua vida. Deixo claro, essas dificuldades, obviamente, que não eram financeiras. Passou pela política de forma limpa, seus, entre aspas, escândalos não eram relativos a dinheiro público, por exemplo. Encerra a nota, vereador Rodrigo Guedes também se pronunciando, usando as redes sociais para lamentar a morte de Arthur Bisneto. Esteve ao lado do pai em 2018, chefe da Casa Civil da cidade de Manaus, na mesma administração em que o pai. E neste momento a gente resgata imagens de campanhas vitoriosas, como a que conferiu a ele a eleição para deputado federal, uma das mais expressivas, com 250.900 votos. 250.900 votos teve em 2015 como o parlamentar mais bem votado naquela eleição. Ele aparece sempre muito firme, uma postura muito parecida com a postura do pai, a terceira geração de uma família de políticos muito atuantes. Esteve na Assembleia Legislativa do Amazonas defendendo a política estadual
fiscalizando o executivo. Fez isso por algumas legislaturas até ocupar o cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. E agora há pouco, o senador Omar Aziz também se pronunciou por meio de nota, dizendo que acabou de tomar conhecimento do falecimento precoce de um amigo de longa data, Arthur Bisneto. Jovem de grande oratória, diz Omar, foi vereador, deputado estadual e federal, disputou ao meu lado como candidato a vice uma campanha de governo. Tinha muito ainda a contribuir com a sociedade. Encerra a nota Omar Aziz dizendo que deixa as condolências à família nesse momento de dor. Tem mais nota chegando, dessa vez do vice-presidente. Diretor, o senhor pode me encaminhar a nota, por gentileza? Vou pedir a nota aqui na tela, por favor. Alex Garcia, presidente da Câmara de Parintins, se pronuncia também em nota, dizendo que é com profundo pesar que recebe a notícia do falecimento precoce de Arthur Bisneto aos 44 anos, ocorrido hoje, em decorrência de um infarto. Filho de Arthur Virgílio Neto, Arthur Bisneto dedicou sua vida à política e ao serviço público, tendo atuado como deputado federal e secretário municipal, chefe da Casa Civil em Manaus. Sua partida deixa um vazio imenso entre familiares, amigos e colegas, bem como naqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado e conhecer a sua dedicação e empenho no desenvolvimento de Manaus. Neste momento de dor, segue a nota, expressamos nossas sinceras condolências à família e amigos de Arthur Bisneto, que todos encontrem conforto e força para superar esta perda irreparável. Encerra a nota Alex Garcia, vereador de Parintins. Acabamos de receber também a informação de que a Prefeitura de Manaus deve decretar luto oficial de 3 dias. Luto oficial de 3 dias, portanto, deve ser decretado pela Prefeitura de Manaus nas próximas horas. Estamos aguardando. Aliás, a informação já está confirmada. O governador do Amazonas também se manifestou agora há pouco, dizendo em sua rede social: nenhum pai ou mãe deveria passar pela dor de perder um filho. Minha solidariedade ao ex-prefeito Arthur Neto e à família pela morte do seu amado Arthur Bisneto. Que Deus o receba com glórias e conforte o coração dos familiares e amigos. É o que diz o governador do Amazonas, Wilson Lima, usando a rede social para prestar condolências à família de Arthur Bisneto neste momento. A classe política, neste momento, também usando as redes sociais e a tela da TV A Crítica em primeira mão para trazer suas notas de pesar por esse momento de perda para a política, perda para a nova geração de políticos. A gente também tem uma nota nesse momento da pré-candidata à Prefeitura de Manaus, a professora Maria do Carmo Cefair, que em nota, usando as redes sociais, diz o seguinte: hoje é um dia triste, em que as palavras são insuficientes para expressar quaisquer sentimentos. A morte de um filho é sempre algo que todo pai evita pensar. Que Arthur Bisneto possa descansar nos braços do pai e que Arthur Neto encontre nele as forças necessárias para essa jornada, diz a professora Maria do Carmo Cefair, que é pré-candidata à Prefeitura de Manaus, usando a rede social para se solidarizar com a família. São várias manifestações neste momento, né? Chegam várias manifestações de pesar neste momento, de muita dor para a família. Família Ribeiro, sofrendo muito, né? Família marcada pela atuação política intensa. Arthur Bisneto é a terceira geração de políticos aqui no estado do Amazonas, uma geração muito empenhada, combativa, e defendia muito a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. O modelo Zona Franca de Manaus, ele herdou, né, isso muito do pai, dos discursos do pai,
E a gente podia ver isso na prática durante as campanhas políticas e na sua atuação também como deputado estadual, como deputado federal e como vereador, um dos mais votados no início dos anos 2000. A gente resgatou algumas imagens, como vocês podem ver, imagens das campanhas, as primeiras campanhas. Essa daí uma campanha para deputado estadual, em que ele ainda, muito jovem, no palanque de campanha, junto aos apoiadores, sempre representando o PSDB. Uma de suas grandes campanhas foi ao lado de Omar Aziz, disputando o governo em 2018, em que ocupou a posição de candidato a vice-governador. Uma campanha muito forte, muito contundente, mas esteve também passando pelas casas legislativas. Tinha um vasto conhecimento do legislativo, do papel que tem o bom legislador, porque começou na Câmara Municipal de Manaus, esteve por um longo período na Assembleia Legislativa do Estado e também como o deputado federal mais votado em 2015. Teve 250 mil votos, mais de 250 mil votos. E neste momento, a gente observa a classe política, se pronunciando por meio de notas aqui, toda a classe política se pronunciando por meio de nota. Agora há pouco o governador Wilson Lima também se pronunciou por meio de nota. Vou trazer novamente o que ele disse, usando uma rede social, dizendo que nenhum pai ou mãe deveria passar pela dor de perder um filho. Relata da solidariedade ao ex-prefeito Arthur Neto e família pela morte do seu amado Arthur Bisneto e que Deus o receba em glórias e conforte o coração dos familiares e amigos. Mais cedo, nós mostramos uma ambulância do SAMU em frente à casa de Arthur Bisneto em um condomínio aqui na capital amazonense. Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações, mas na nota, e eu queria destacar isso aqui, na nota que nós trouxemos agora há pouco, do vereador de Parintins, Alex Garcia, ele adianta que, em sua nota, a morte de Arthur Bisneto foi por conta de um infarto. Ele diz em sua nota o seguinte: é com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento precoce de Arthur Bisneto, aos 44 anos, ocorrido hoje em decorrência de um infarto, parte da nota de Alex Garcia, vereador de Parintins. A morte confirmada do parlamentar, ex-parlamentar amazonense Arthur Bisneto. Eu já tenho aqui no estúdio comigo Dante Graça, apresentador do A Crítica Notícia, comandante, claro, da coluna Sim Não, comentarista político e que tem muito conhecimento, principalmente da trajetória política de Arthur Bisneto. Isso porque a gente acompanha ao longo da pauta política todas as atividades dele no âmbito parlamentar desde 2000, quando foi eleito vereador. Uma perda irreparável para essa nova geração política, né, Dante? Uma perda de alguém, Amaral, boa tarde, apesar da tristeza do momento, da informação triste, é sempre uma honra estar aqui do seu lado para passar a informação para quem está em casa, É uma perda que acontece num momento em que ele vinha tentando, de alguma forma, voltar à vida pública. Para quem acompanha a trajetória ali do Arthur Bisneto e do Arthur Virgílio Neto, o pai no caso, ele estava desde 2018, ali depois da perda da eleição, depois do seu último mandato, melhor dizendo, meio fora do game, ali fora do jogo político, mas desde o ano passado ele voltou a aparecer em algumas situações ao lado do prefeito Davi Almeida, indo para alguns eventos, indo para algumas inaugurações, sendo sempre muito respeitado, muito cortejado ali naquele momento, porque é um nome, como você bem lembrou, de trajetória vasta aí na política, alguém que foi vereador, foi 3 vezes deputado estadual, foi deputado federal mais votado ali da sua eleição naquele momento, então alguém que construiu uma trajetória, foi chefe da Casa Civil Municipal, da gestão do próprio pai, então alguém que transitava ali entre muitos grupos, Arthur, enquanto esteve na prefeitura, sempre foi uma grande liderança, e quanto senador também, então isso ajudava nesse trânsito, Arthur Bisneto, por um bom tempo, foi parte dessa articulação, então é um nome que transita muito bem entre os políticos, tanto é que a gente viu agora, você já trouxe aqui a nota do senador Omar Aziz, viu o próprio governador Wilson Lima se manifestando, diversas personalidades ali, independente do espectro político, fazendo esse reconhecimento, Uma pena, uma perda num dia tão triste aqui para Manaus, para o Amazonas como um todo, a gente ter mais essa informação. Eu estava tentando apurar aqui, enquanto a gente estava fora do ar, sobre a situação do ex-senador Arthur Neto, ex-prefeito. Ele, ao que tudo indica, estava em São Paulo, ainda não consigo confirmar se ele já estava voltando para Manaus. A gente tem um voo que chega agora no início da tarde para Manaus, para saber de que forma
se darão esses trâmites, né? Mas fato é que a gente deve ter aí nessas próximas horas mais informações concretas a respeito disso, né? A respeito dessa situação como um todo. Agora há pouco o governo do estado do Amazonas oficialmente se pronunciou por meio de nota, uma nota de pesar, emitida em nome do governador Wilson Lima. Já a gente vai trazer detalhes dessa nota. Por enquanto tem informação ao vivo chegando. Luiz Rodrigues está com a gente aqui na tela a partir de agora, trazendo informações de momento. Imagino que esteja em frente ao condomínio onde mora Arthur Bisneto. É isso mesmo, Luiz? Seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Amaral Augusto. Boa tarde para todo mundo que segue acompanhando o Alô Cidade desta terça-feira. Pois é, Amaral, nós estamos em uma das portarias aqui do condomínio Itaporanga 3, no bairro Ponta Negra, onde residia Arthur Bisneto. A gente tentou confirmar alguns detalhes aqui com a portaria, com os guardas que aqui ficam, mas não foi possível exatamente confirmar, né, a questão a respeito da moradia de Arthur Bisneto. O que a gente tem são informações extraoficiais. Essa é uma das entradas aqui do condomínio, onde o Mauro Moraes, nesse momento, vai mostrar para vocês. Estamos aguardando a entrada de algumas pessoas por aqui ou novas informações que possam chegar tanto de dentro para fora como de fora para dentro. O único detalhe que a gente conseguiu até o momento, Amaral Augusto, que é uma informação extraoficial, justamente por conta ainda de não ser confirmada pelas autoridades e nem também pela família, é que Arthur Bisneto foi encontrado, né, caído dentro da residência dele na manhã desta terça-feira, algo que foi ocasionado por um infarto fulminante, né? A equipe do SAMU deu entrada aqui no condomínio ainda pela manhã para tentar ali, né, trazer de volta à vida Arthur Bisneto em um atendimento rápido, o que não foi possível. Em alguns veículos de imprensa foi inclusive ali compartilhado um vídeo de um dos moradores que era vizinho de Arthur Bisneto, né, mostrando ali exatamente toda a correria da equipe médica e das pessoas que o encontraram ali já sem vida dentro da residência dele. Bom, até o momento, algumas personalidades, como você bem já trouxe ali, compartilhou, Amaral Augusto, trouxeram ali, né, algumas notas de pesar. A gente sabe que Arthur Bisneto era uma figura bastante conhecida no cenário político, iniciou a carreira como vereador da capital amazonense, foi deputado estadual de 3 mandatos, foi deputado federal, participou de diversas campanhas e foi figura bem presente, né, neste novo corpo que se formava político aqui no estado do Amazonas. Bom, a gente vai seguir por aqui, Amaral, tentando aqui alguma nova informação. À medida que as pessoas começarem a se movimentar, ou até mesmo personalidades políticas se passarem por aqui, a gente vai tentar entrevistar, vai tentar aqui pegar algum depoimento. A informação de momento que a gente tem também é cerca do prefeito, né, do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, pai de Arthur Bisneto, que não está na capital amazonense, mas que está em São Paulo. Portanto, a gente vai tentar confirmar essas primeiras informações, como a causa da morte, né, e com exatidão quem foi que encontrou Arthur Bisneto em casa já sem vida. Mas é uma notícia triste para o cenário político amazonense, algo que a gente vai estar a todo momento trazendo atualizações dentro da programação da TV A Crítica. Viu, Amaral? Volto com você. Obrigado, Luiz Rodrigues, ao vivo com a gente aqui na tela do Alô Cidade. Vou destacar aqui, Dante, a nota do governo do estado do Amazonas. O governador Wilson Lima lamenta com grande pesar a morte do ex-deputado federal Arthur Bisneto nessa terça-feira, dia 28. Bisneto foi um jovem proeminente da política local, contribuindo sempre com o bem-estar da população do Amazonas. Arthur Bisneto tinha 44 anos e era filho do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, segue a nota, e de Jaqueline Arduini, e neto do ex-deputado federal Arthur Virgílio Filho. Ele foi eleito vereador em 2000 e ocupou por 3 legislaturas, 2022, 2026 e 2010, o cargo de deputado estadual. Em 2014, foi eleito deputado federal. O governador Wilson Lima se solidariza com amigos e familiares de Arthur Bisneto, desejando serenidade e paz para todos que estão com o coração enlutado neste momento de muita dor. E, Amaral, só para complementar aqui, a gente sabe da repercussão do nome, né, de Arthur Virgílio Neto fora de Manaus, aqui por conta do seu trabalho enquanto senador. O Correio Brasiliense também já é um site que já está destacando aqui o falecimento do Arthur Bisneto, né? Não tem tantas informações novas do que a gente está trazendo aqui, mas acho importante a gente fazer esse registro, né, que os veículos nacionais já começam aí a noticiar essa situação. Também a gente tem falado isso na cobertura política, isso aqui esquecendo
outros fatos, que o Arthur vinha para um pouco mais para o lado desse novo bolsonarismo. Então, lideranças desse grupo político já também se manifestam aqui. Acabei de ver aqui numa resposta à publicação do Arthur, uma publicação do Carmelo Neto, que é um deputado estadual do Ceará, que é um nome bastante conhecido da direita também, desejando muita força, Arthur. Meus sentimentos aos familiares e amigos, que Deus receba o querido Arthur Bisneto e conforte o coração de todos vocês, né? É um momento aí realmente que todas essas, independente de lado, né, tá todo mundo fazendo essa menção, porque se tem uma coisa que ninguém acha normal é um pai enterrar um filho, né? A gente sempre comenta essa situação e trazendo essa foto aqui nesse momento. É uma foto forte que mostra o laço de pai Sim. e de filho. Agora há pouco, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas também se manifestou por meio de nota, dizendo do seu pesar pelo falecimento do advogado Leon Lima. Leon Lima, essa é outra nota, né? Isso. É outra nota. Diego Afonso, vereador Diego Afonso, se pronunciando também, dizendo que é com pesar que lamenta o falecimento do ex-vereador e ex-deputado federal. E neste momento a gente tem informação ao vivo chegando, né? Informação ao vivo chegando nesse momento aqui na tela. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, já está com a gente ao vivo aqui no Alô Cidade para falar a respeito dessa perda. Prefeito, seja bem-vindo. Estou aqui com Dante Graça. Uma boa tarde para o senhor. Oi, Dante. Boa tarde. Momento difícil, né? Muito difícil. Eu não sei se você me ouve. Estamos lhe ouvindo, prefeito. Pode ficar à vontade. Estão ouvindo. É, que eu tô me dirigindo, tô dentro do carro, eu fiquei sabendo agora há pouco, a secretária de saúde me ligou, avisando sobre o ocorrido, nosso SAMU estava lá para socorrê-lo, e eu estou me dirigindo para minha casa, cancelando toda a agenda da prefeitura. Nesse momento era para eu estar participando de um evento de lançamento do novo Conselho Municipal da Juventude, teria outros compromissos daqui a pouco, o anúncio de regularização fundiária, todos os eventos, toda a agenda cancelada hoje e amanhã. A prefeitura vai decretar luta oficial de 3 dias. O Arthurzinho, foi meu colega deputado estadual por 2 legislaturas, foi chefe da Casa Civil da Prefeitura, foi deputado federal, vereador. É uma pessoa muito querida no meio político, né? E vindo de uma família que tem muita história na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, eu quero aqui externar meu voto de pesar, minhas condolências, pedir que Deus conforte, console o senador Arthur Virgílio, a mãe do Arthur, a Jaqueline, a esposa, os filhos dele, e dizer da minha tristeza, muito, muito triste mesmo, muito jovem, cara bem inteligente, mas infelizmente se confirmou essa notícia que caiu assim como uma bomba. Eu estou particularmente muito triste. Inclusive, eu estou até me dirigindo, coisa que eu não faço há muito tempo, estou me dirigindo para minha casa para fazer minhas reflexões sobre a vida e pedir que Deus abençoe a família do Arthur Bisneto. Prefeito, o senhor, ano passado, chegou a ter algumas reuniões com ele, né? O senhor via ali no Arthur Bisneto essa disposição dele de voltar ao cenário político? Como é que ele estava naquele momento que vocês tiveram essas conversas? Bom, ele me acompanhou em alguns momentos, algumas inaugurações, algumas reuniões. Ele externava assim a vontade, ele queria sair candidato a vereador. Ele expressava o desejo de continuar contribuindo na vida pública. Não houve um entendimento para que ele pudesse participar do Avante. Sinceramente, eu não sei qual partido que ele ficou filiado. Inclusive, ironia do destino, hoje era 10h30 da manhã, eu estava numa reunião com alguns a participar de alguns eventos,
e nós comentávamos o nome dele. Inclusive o meu irmão, o deputado Daniel, já que era 11h30, 11 horas, e eu perguntava sobre eles, do Wagner, que é o meu secretário do partido, onde é que está o Arthurzinho, qual o partido que ele ficou. Horas depois me vem essa notícia. Então, ele tinha sim a vontade e o desejo de voltar, pelo menos foi o que ele me deixou claro comigo com as reuniões que eu tive com ele, nos encontros que a gente tinha, nas conversas que tivemos ultimamente. Muito obrigado, prefeito de Manaus, Davi Almeida, neste momento de muita dor, de muita perda, não só para o cenário político, né, mas para o cenário que traz lideranças locais de muita proeminência. Obrigado pela sua participação, prefeito. A gente vai lhe desejar uma boa tarde e confirmando, portanto, o prefeito de Manaus, luta oficial de 3 dias e a suspensão das atividades, pelo menos pelo dia de hoje. Obrigado, prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao vivo aqui com a gente no Alô Cidade. E mais imagens chegando, né, das agendas, como você falava, né, Dante? Você está falando de um ano eleitoral, um ano importante de eleições municipais que se aproximam, que se avizinham e que Arthur Bisneto era um dos nomes, né? Um dos nomes que, pelo que a gente observa no cenário político, não sei se você faz essa avaliação, mas eu tenho ela muito clara e agora com as palavras do prefeito também. Era alguém que os grupos que estão se formando queriam ter por perto. Exato. O prefeito, quando ele dá essa fala, não conseguimos acertar para o Avante, mas ele queria ser candidato, certamente, então é um nome que acabou conversando com muita gente, porque tem um capital político que você não pode desprezar nesse momento, né? O próprio ex-prefeito Arthur Neto é um nome que, sem se colocar na disputa, aparece nas pesquisas espontâneas, então, obviamente, ele numa disputa para vereador teria grande chance de obter sucesso, né? O prefeito revelando aí essas tratativas para que ele fosse ao Avante, então mostra bem, de fato, que ele estava nessa disposição, que ele vinha com essa vontade de retomar a vida pública, porque quando ele era deputado federal, ele se afastou um tempo para assumir aqui a Casa Civil Municipal da gestão do prefeito Arthur, né, que estava naquele momento ali precisando desse suporte, dessa aproximação de aliados, e depois, quando terminou ali a gestão, quando o prefeito não iria seguir, ele voltou lá, encerrou o seu mandato de deputado federal e não mais se candidatou, né? Ele não buscou a reeleição naquela ocasião, não disputou as eleições passadas também, as últimas 2 eleições, e agora vinha demonstrando esse movimento, como eu falei mais cedo, de querer voltar a essa seara política, né? Infelizmente, esses planos acabam sendo frustrados por conta dessa perda repentina, né? Uma morte, ao que tudo indica, por um infarto, pelo que confirmam aqui fontes do SAMU, né? A gente vai aguardar, claro, detalhes mais apurados, mas as fontes do SAMU colocam essa como a causa da morte, né? Num momento triste, né? Um infarto fulminante, né? Porque ele foi encontrado já sem vida, segundo as informações que chegam para a nossa equipe, já foi encontrado sem vida na casa dele, né? O SAMU foi lá, verificou e nem chegou a removê-lo para uma unidade de pronto atendimento, né? Pois é, essas são as informações que a gente tem no momento, né? Essa tristeza e dessa perda para o mundo político aqui nacional. E, Amaral, a gente tem também, entre as várias lideranças nacionais que se posicionam, estava abrindo aqui um pouquinho antes do prefeito entrar com a gente, o posicionamento do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo lá no Senado, né, que é um adversário, né, ideologicamente do ex-senador e ex-prefeito Arthur Neto, mas nesse momento, como eu disse, nada disso conta, né, só a solidariedade que passa nesse momento, e aí o Randolfo se manifesta aqui, né, com pesar. Recebemos há pouco, na sessão do Congresso, a triste notícia do falecimento precoce do ex-deputado federal Arthur Bisneto. Nossos sinceros sentimentos a seu pai, Arthur Virgílio Neto, e a toda a família. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento tão difícil. Palavras aqui do senador Randolfo Rodrigues nesse momento. Nota também que está chegando, Dante, nota importante do PSDB aqui no Diretório Municipal, do qual o próprio Arthur Bisneto foi líder de juventude lá em 2000, quando foi eleito vereador, né? Exatamente. Importante liderança dentro do PSDB Jovem. E diz o seguinte a nota: é com imenso pesar que o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, em Manaus, em nome do vereador Rosivaldo Cordovil, se entristece pelo falecimento do estimado político Arthur Bisneto, ocorrido nesta terça-feira, 28 de maio de 2024. Segue a nota dizendo que Arthur Bisneto, aos 44 anos, deixa um legado marcante na política amazonense. Filho do ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto, Bisneto seguiu os passos do seu pai e dedicou sua vida ao serviço público com notável
compromisso e dedicação. A nota encerra dizendo que expressamos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Arthur Bisneto, que encontrem conforto e forças para atravessar este momento de imensa dor. A memória de Arthur Bisneto permanecerá viva em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado. Assina a nota o vereador Rosivaldo Cordovil, presidente do Diretório Municipal do PSDB. Diretório esse que já foi presidido por Arthur Bisneto. Eu acho que a gente teve aqui na tela agora passando uma imagem do vice-prefeito, né, do Marcos Rota, que também chegou a dividir ali momentos de gestão, já que ele foi vice-prefeito de Arthur Neto, né? Então eles tiveram ali momentos de interlocução por conta da Casa Civil. Está aqui a nota de pesar do vice-prefeito Marcos Rota, falando que é com profunda tristeza no coração que nos despedimos de Arthur Bisneto, ex-deputado federal, aos 44 anos na tarde de hoje. Como homem público, deixou sua grande parcela de contribuição para o nosso Estado, sendo uma enorme perda para a política local. Que nesse momento de luto, Deus conforte os amigos, familiares e todos nós que sentiremos muito a sua falta, né? Os dois já foram do PSDB ali ao mesmo tempo, né? Então dividiram muitos momentos, além, claro, da própria gestão, como a gente está falando. Outro que também dividiu momentos ali, nesse caso, na Assembleia Legislativa, o agora conselheiro do Tribunal de Contas, o Josué Neto, ex-deputado estadual, também se manifestou aqui nas suas redes sociais, dizendo que foi tomado de profunda tristeza ao receber a notícia sobre a morte do amigo Arthur Bisneto, com quem tive a satisfação de trabalhar na Assembleia Legislativa. Minhas mais sinceras condolências à família, em especial ao Arthur Neto. Que Deus console e fortaleça os corações. Essa é a fala aqui do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Josué Neto, ex-deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa ali enquanto Arthur Bisneto foi deputado estadual. E a gente tem também, Dante, chegando uma nota agora, a gente falava desse posicionamento político mais à direita, mas também de alguém que todos queriam por perto neste momento de eleição, e aí o capitão Alberto Neto, que é pré-candidato, né, a este pleito, traz aí também uma nota dizendo que com profundo pesar, que recebe a notícia da morte súbita do amigo Arthur Bisneto, nesta terça-feira aqui em Manaus. Este ano, Bisneto veio compor conosco o Partido Liberal, ele destaca essa mudança de partido, e seria um nome forte, confirmando aquilo que a gente falou há pouco, como pré-candidato a vereador no pleito deste ano pelo nosso partido. Pai e empresário, segue a nota, Bisneto teve um legado político de destaque pelo Amazonas. Foi vereador em 2000, deputado estadual em 2002, 2006 e 2010, deputado federal em 2014 e chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. Que Deus possa confortar seu pai, Arthur Virgílio Neto, uma das maiores lideranças políticas do nosso Estado, seus familiares e amigos, por esta perda irreparável, finaliza a nota do capitão Alberto Neto. E trazendo a informação, né, que o prefeito revelou ali ainda desconhecer naquele momento, né? Certamente para o PL, então, que é um partido que deve ter uma robusta participação na eleição desse ano e uma grande quantidade de vereadores eleitos, é um nome que certamente a gente poderia ver na Câmara Municipal no ano que vem, poderia ver essa retomada dos seus trabalhos. E um nome forte, né? Fazendo esse papel de articulação, trazendo a direita para o destaque, né? Nesse contexto político e unindo nomes que ainda não são tão afáveis com a direita assim, no momento em que ele sai do PSDB e vai para o PL. Não sei se você concorda. Concordo, Camaral. Certamente é um nome que é coerente. O primeiro pensamento que me veio ali quando, lendo aqui a sua nota do capitão Alberto Neto, foi, bom, seria coerente com esse posicionamento desse momento, e um nome que tem uma trajetória política no PSDB, mas que carrega um eleitorado ali, tanto ele quanto o próprio pai, independente do partido, carregam um eleitorado consigo, e certamente ele faria diferença nas eleições desse ano, aí certamente estaria entre os 4 mais votados do partido, 4 ou 5 mais votados do partido, e aí dava para beliscar uma chance ali na Câmara Municipal de Manaus, que ele já ocupou aí 24 anos atrás, antes de depois seguir para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Tem uma nota chegando também do vereador Marcelo Serafim, né? São parceiros dessa geração política, né, Dante? E aí ele diz o seguinte: nesse momento de dor, deixo a minha solidariedade a toda a família, em especial aos seus pais Arthur e Jaqueline. Sintam-se abraçados e acolhidos, diz o vereador Marcelo Serafim. Estamos da mesma geração, ali os 2 filhos de personalidades que inclusive caminharam juntas, né, Arthur e Serafim Corrêa, então dividiram essa geração política, né? Carregaram essa herança ali por um bom tempo. Marcelo também foi deputado federal, assim como Arthur Bisneto, hoje
está na Câmara Municipal, deve buscar a reeleição nas eleições desse ano, mas dividiram ali certamente muitos momentos. Aqui a gente está resgatando ali algumas entrevistas aí de longa data aí, né, do Arthur Bisneto, aqui, concedidas aqui à TV A Crítica, que fazem parte desse nosso acervo, tanto como vereador, quanto como deputado estadual e também federal, enfim, secretário municipal, alguém que por muitas vezes já esteve aqui na nossa tela, né, participando, dando informação, repassando informações importantes aqui para o nosso público. A gente entende que ele é um nome que sempre agregou. Sim. A passagem pelo Legislativo, a experiência no Legislativo Municipal, mas, sobretudo, na Assembleia Legislativa do Amazonas, é um nome que agrega muito potencial político, mas também patrimônio político e se tratando de votos. Eu acredito que isso foi determinante, você acompanhou, assim como eu, muito proximamente a eleição de 2018, sim, em que ele marchou junto com o Omar e foi um nome muito importante naquela ocasião, né, Dante? Pois é, naquele momento ali foi uma chapa que ela vinha com um potencial muito grande. Agora eu sempre falo que a eleição de 2018 ela foi uma eleição totalmente fora da curva, né, pelo contexto nacional. Era uma chapa que teria, numa eleição normal, um potencial muito maior, né, de obter votos, ali, de conseguir uma representatividade maior nas urnas, né, conseguir beliscar, ali, perigar, de repente, chegar no segundo turno. Mas, em 2018, as coisas foram bem diferentes. A gente teve fatos novos, tanto no governo federal, com a eleição de Bolsonaro, aqui no Amazonas, com a eleição de Wilson Lima. E aí, pelo menos naquele momento, os nomes mais antigos acabaram ficando em segundo plano na eleição, né? Mas numa eleição normal, em se tratando dos dois nomes que eram, os dois partidos grandes, robustos que eram, PSD e PSDB, essa chapa poderia ter ido muito mais longe numa eleição normal, né? Aquela eleição de 2018, em um contexto considerado normal, era uma chapa muito forte, exatamente. Muito mais forte do que a que a gente encontrou. Preciso agradecer muito, Dante, sua presença aqui no Alô Cidade hoje, colaborando para esse contexto lamentável da perda de um político jovem, promissor do estado do Amazonas, que muito contribuiu em termos políticos aqui para o nosso estado, para o Brasil de maneira geral, porque também teve papel fundamental na Câmara Federal. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.